Por que essa postura do Barroso agora? Como é que você está avaliando isso, doutor? Olha, vamos lá. Eu acho que tem várias nuances aqui, esse é o capítulo à parte, tá? Uhum. Em primeiro lugar, o ministro Barroso é um ministro que sempre se colocou como um dos mais lavajatistas da corte, se a gente puder fazer essa generalização. O que isso quer dizer? O ministro Barroso é um ministro que tem posições, que tem uma ideologia jurídica, né, um entendimento jurídico sobre a mutabilidade das leis, a mutação constitucional, a possibilidade da Constituição ter que se adaptar a novos conceitos e da lei também ter que se adaptar a novos conceitos. E o que a Lava Jato fez foi, na verdade, mimetizar algumas instituições norte-americanas com as quais o ministro Barroso está bastante familiarizado. Vamos lembrar que ele tem uma relação com Harvard já antiga e muito duradoura, estava em Harvard já há pouco tempo, e a Força Tarefa de Curitiba, de certa forma, começou a deformar alguns institutos da nossa legislação para que se ficasse com uma certa similaridade, um paralelismo ao que acontece nos Estados Unidos. Eu dou um exemplo. A nossa lei de organizações criminosas, quando fala da colaboração premiada, ela jamais disse que você poderia combinar quanto tempo a pessoa ia ficar presa, qual o regime que essa pessoa ia ficar presa, e nem criar novos regimes que não estão no nosso ordenamento jurídico. No entanto, quando foi entabular os primeiros acordos de colaboração, o que o Ministério Público Federal lá de Curitiba fez foi basicamente falar, olha, você está sendo acusado, eu vou te dar uma pena de 8 anos, você vai cumprir 2 anos num regime fechado diferenciado, que vai ser em casa com tornozeleira, mais 2 anos num regime semiaberto diferenciado, que vai ser também em casa, e o resto você vai cumprir no regime aberto. Isso simplesmente não existe na lei. Isso não está na nossa legislação. E é muito parecido com o que se faz lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, quando você faz um acordo, você sabe exatamente como você vai ficar, quanto você vai cumprir, quanto você não vai, e pronto. Então, eles fizeram essa mutação, né? Que é algo que, para essa corrente mais neoconstitucionalista, é algo razoável, algo possível, e para a maioria dos juristas garantistas, fala, não, claro que se a gente não pode simplesmente desvirtuar tudo que a lei está dizendo. Uma outra coisa, um outro exemplo, o acordo de leniência. O acordo de leniência na nossa lei anticorrupção, a 12849, ele diz expressamente que quem pode celebrar esse acordo é a entidade mais alta do Poder Executivo, no caso do âmbito federal, é a Controladoria Geral da União, junto com a Advocacia Geral da União, com algumas regulações novas, mas não fala do Ministério Público. E o Ministério Público celebrou acordos de leniência, eles tomaram para eles, sim, e eles eram os protagonistas e muitas vezes nem colocavam a CGU ali no meio, né? Por isso que muitos desses acordos agora estão sustados por decisão do ministro Dias Toffoli. Então, há essa proximidade do ministro Barroso com essa ideologia da Lava Jato, claro, e também havia uma proximidade com as pessoas, né? Durante a Vaza Jato, nós vimos lá que ocorreram almoços, jantares entre o ministro Barroso e o Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. Tem chats lá em que eles trocavam, em que eles falavam muito bem do Barroso, achavam que era um ministro que daria todo o apoio à Lava Jato e a tudo que eles faziam, e o ministro sempre continuou se colocando aí ao lado da operação, como um defensor da operação, inclusive protagonizando alguns bate-bocas com o ministro Gilmar Mendes, que foi alguém que defendeu essa operação até determinado momento, e depois viu o que realmente acontecia e se coloca hoje como um defensor das revisões dos malfeitos dessa operação Lava Jato, de uma maneira bastante veemente e enfática algumas vezes. Então, quando esse processo é pautado no CNJ e o ministro Barroso, como presidente do Supremo Tribunal Federal, também preside o Conselho Nacional de Justiça, ele passou a ter a seguinte atitude. Da primeira vez que foi pautado, da primeira vez que chegou, ele tirou de pauta. Ele até falou, olha, a gente precisa ter cuidado com esse caso, essa moça, né, se referia até de uma maneira pouco formal à doutora Gabriela Hart, ela estava ali e tira isso de pauta.
Depois, na segunda sessão, salvo engano, na segunda e na terceira sessão, ele sequer tira de pauta, ele simplesmente pula o número do processo. Então, digamos que era o processo 26, ele chama a julgamento o processo número 25, depois ele chama a julgamento o processo número 27 e deixa isso passando para frente. Por quê? Porque o presidente da maioria dos colegiados, e isso não é só no CNJ, no STF também, ele tem esse poder de agenda, de pautar o que ele quiser e o que ele não quiser de uma maneira discricionária. E ele estava usando esse poder de agenda para não pautar esse processo, né? E a gente sabe que a prescrição nesse tipo de processo disciplinar ela corre muito mais rápido do que no âmbito criminal. Vou lembrar vários casos em relação ao Deltan Dallagnol acabaram sendo prescritos no CNMP. Pois bem, o que o relator faz? O relator que está mais nessa ala próxima ao anti-lavajatismo, para a revisão desses fatos, e um juiz de muita mão pesada no âmbito criminal, que é o ministro Salomão. Ele usa o poder que ele tem. E qual o poder que o relator tem? Dar uma liminar. Dar uma decisão liminar. É incomum dar uma decisão liminar monocraticamente para afastar desembargadores e juízes, principalmente quando você está à véspera do julgamento? É incomum, claro, é melhor você esperar isso ir para a sessão e propor esse afastamento para o colegiado. No entanto, o que estava acontecendo era isso, o ministro Salomão estava vendo que esse processo continuaria sendo adiado. E ele dá uma decisão liminar e força o ministro Barroso a se manifestar sobre o processo. E ele se manifesta de uma maneira muito dura, você vê, ele está visivelmente nervoso nessa sessão. O ministro Barroso costuma ser muito cordial, ele costuma ter uma lhanheza que lhe é característico, né? Até quando ele teve aquele embate com o Gilmar Mendes, que ele acaba retorquindo o Gilmar Mendes daquela forma que é super elegante, né? Me deixe de fora desse seu mau sentimento. Dessa vez, ele é bastante duro, o ministro Salomão. Exatamente por isso, que ele viu que o ministro Salomão estava fazendo era, acima de tudo, confrontando o ministro Barroso. Confrontando por quê? Ele estava usando do seu poder de agenda e o ministro Salomão se utilizou do seu poder de liminar. E nessa, ele ainda faz uma coisa que também é um pouco atípico. Como presidente de uma corte, ele, em geral, né, como regra, ele vota por último. Ele tem o voto de desempate, ele tem o voto de Minerva. Sim. Nesse caso, o que ele faz? Ele antecipa o voto dele em relação ao afastamento, reverte o afastamento da Gabriela Hart e pede vista do processo, e esse processo ainda não vai ser julgado tão logo, né? Agora há um prazo regimental para trazer de volta, mas ele adia um pouco mais esse julgamento. Então é isso que está por trás também. Há, sim, uma disputa de poderes ali, né, que faz com que o ministro Salomão deu uma decisão liminar de uma maneira não convencional, não vou dizer que é proibida, não há qualquer proibição, vedação, mas não convencional, porque o ministro Barroso estava se utilizando do poder de agenda para jogar esse processo para frente.